Olá, você da Creative TV, estamos de volta com o Aconteceu Esportes. E hoje o nosso entrevistado tem como título de polêmico. E é com ele que vamos conversar no programa de hoje. Giovanni, tudo bem, Giovanni? Tudo bem, boa noite a você, ao DRE, a todos aqueles que acessam a internet. Eu estranho hoje você não estar com a camisa do Flamengo, já que você é um torcedor do Flamengo. Os filhos tomaram conta, né? Agora vou ter que comprar uma, entendeu? Giovanni é natural de Campina Grande? Sou natural de Campina Grande, né? E a partir de 1981 comecei a andar para Picuí, em 82 vim morar e já vai esses anos todinhos eu estou por aqui. Você veio trabalhar em Picuí? Não, eu já trabalhava em Campina. Aí foi transferido para Campina. Pedi a transferência para cá, né? Casei com a mulher daqui, minha esposa daqui de Picuí. Bebeu água da Maricota? Bebeu água da Maricota, né? E vim aqui. O povo me deram, disse que eu sou muito trabalhoso, mas acho que os atletas me deram mais trabalho do que eu dei a eles. Já tem título de cidadão picuiense? Já tenho o título de cidadão picuiense, né? Acho que foi uma carreira de muito tempo mexendo no esporte, juntamente com você, com o Ailton, com o Reginaldo, que eu mando um alô para eles, o Pedroga, a Diana, esse pessoal, a gente começou a fazer esporte e vocês foram crescendo o nome e criaram esse nome de Polêmico para se valorizar, né? E no fim as coisas deu certo e durante esses anos todos que a gente passou mexendo no esporte, eu só tenho que agradecer a vocês da rádio. E eu ajudei muito a vocês, mas vocês me ajudaram muito e com isso a gente fez um esporte que hoje eu sinto muita falta. Não só falta do esporte, mas do trabalho que nós fizemos junto, que era muito bom e não tinha hoje o movimento que as crianças hoje não têm que se envolver. Naquela época tinha o esporte, a gente mexia com o esporte, sem ganhar nada, mas com apoio, se juntavam nós que gostávamos de fazer esporte com vocês da rádio, e cresceu muito o esporte. Na época a gente tinha um esporte que vocês viram, o Cruzeiro foi campeão, o América foi campeão, entendeu? Fora os campeonatos municipais. Isso tudo a gente sempre ajudando, de uma maneira ou de outra. Né? Por que taxaram você de polêmico? Rapaz, eu acho que foi você que criou isso. Entendeu? Porque eu, na época, eu comecei por ali, aí depois de ser treinador, e treinador, eu não sou de morrer como peru na véspera, entendeu? Eu sempre ganhava os jogos antes. E com isso eu me dei bem. Sempre as equipes que eu passei, eu fui campeão, entendeu? Você passou por quase todas as equipes em Picuí? O Cruzeiro, né, que é o principal de Picuí, a gente não pode negar, né? Uma equipe grandiosa, né? Eu cheguei a dar 10 jogos pelo Cruzeiro. Saí sem perder nenhuma, né? Isso aí para mim foi uma glória. Inclusive na época o presidente era o Paulo Pedroca, entendeu? E não tivemos problema nenhum. Saí por causa de política, né? Mas isso aí foi outro problema, entendeu? Depois fui treinador do América, né? Com o Adel, que é difícil você aguentar Adel. Ele tem um lado bom que ele gosta de esporte, faz esporte, mas quando se tratava de América, tinha hora que ele ficava insuportável. Mas assim treinei, foi muito boa a equipe também. O Cruzeiro do Bairro Celestista, né? Fui campeão. O Olaria, na época de José Luciano, do Bairro Limeira. E outra, o Vasco de Manuel Quilino, né? E ele só tem esse título até hoje, agradeço a mim, né? Porque realmente era bom. Não era o povo que dizia, não era eu mesmo que dizia. E fui provando, né? Sempre onde passei, fui campeão. Entendeu? Quer dizer que mostra que eu fazia um bom trabalho. Entendeu? Deixei o Picuí Clube classificado, né? Do Picuí Dozinho. E nós juntos fizemos um grande trabalho, junto com os mototáxis, que ajudaram muito na época, mas faltou a cabeça do grande jogador, né, que foi assim, uns 20 equipes, sempre campeão, né, mas como presidente faltou um pouco de cabeça, entendeu? Porque foi na conversa dos outros e desarticulou aquela nossa equipe, que sempre trabalhou junto. Porque, olha, onde estava você? Ailton Barbosa, Reginaldo, Giovanni, Artimã, sempre tinha ajuda, sempre tinha ajuda positiva, entendeu? Esse negócio de eu entrar e dizer, não, eu vou perder, não, eu vou ganhar, isso aí era de mim, até o tempo que eu fiz esporte, você sabe muito bem, às vezes você fazia polêmica, quem levava a culpa era eu, era a minha pessoa, mas isso foi muito bom, eu só tenho que agradecer. As amizades que eu tenho em Picuí até hoje é pouca, e eu não quero mais não. Agora as poucas que eu tinha eram amigos sinceros, do esporte, onde eu chego, tem gente que fala comigo, eu nem conheço, mas só aquela maneira de eu ser, que muita gente achava que é negativo, mas eu mesmo achava que era positivo e assim, graças a Deus, estou bem até hoje. Eu me considero um vencedor no esporte.
Quando você dizia que ganhar um jogo provocava o adversário, era porque era polêmico. O problema é esse. Não, porque você chegou a uma decisão, você mesmo acompanhou aquela final com o clube de jogos, né? O treinador era o nosso amigo Coutinho, para mim um dos maiores esportistas que eu conhecia na região, né? Porque Deus levou, porque ele era bom mesmo, junto com o João de Deus. E quando nós fomos jogar a final, que eu olhei, a equipe dele já tinha jogado comigo, já tinha ganhado de 4-1. Ele que provou que a equipe dele era melhor que a minha. E realmente ela estava invicta. Quando a gente passou uma semana naquele tempo, a gente fazia esporte, né? De terça a domingo. E eu disse, aqui só tem um jeito, eu vou ver se eu ganho na semana, porque no jogo eu acho muito difícil, que a equipe dele é superior a minha. E eu comecei a catimbar, e passou para o jogador, disse que teve um jogador que chorou no vestiário, que não ia perder de jeito nenhum para mim. E nessa polêmica eu terminei sendo campeão, entendeu? E assim fui levando o esporte. Quando perdi eu sabia também. Aí vinha você, né? Perdeu por quê? Disse, não, porque a equipe dele, se for superior a mim, ganhou, mereceu ganhar. Tirava de tempo, né? Eu acho que o bom era isso. Você experimentou o amadorismo, principalmente o amadorismo, também experimentou o profissional, já que foi treinador do Picuí Clube. Qual era a diferença naquela época, Giovanni? Não existe, eu não achei, na minha opinião, eu não achei que existe diferença. Existe diretoria, que você do amador é uma coisa, no profissional você já tem muita gente que sabe. O Zinho era um excelente jogador, como você sabe, nós todos sabemos. Entendeu? E ele achava, porque foi um grande jogador, ele queria sempre dar as opiniões dele. E a gente discutia muito isso, tranquilo. E eu sempre dizia, Nãozinho, realmente você foi um grande jogador. Na sua história você não tem o que dizer. Por matar você foi o melhor de todos os tempos. Isso aí, você como profissional, como amador, foi de umas que até hoje onde a gente chega a falar. Né? O amador de Picuí, todos os tempos, se chamava Lima Médici. Né? E como profissionalzinho. E por ali eu fui dizer, não, ele me chamou para ajudar, eu digo, não, eu vou, é o seguinte, você joga no time, que você tem, além de ter catimba, sabe jogar, agora o resto da equipe que incomoda sou eu. E comecei a incomodar aquelas pessoas que não sabiam fazer esporte, entendeu? Comecei a incomodar, não, eu digo, você tem que contratar um treinador profissional, aquele negócio, e nós ganhamos para o esporte aqui, né? Nós empatamos em Santa Luzia, nós ganhamos para o time de Santa Luzia aqui. Quando o time começou a crescer, aí veio aquelas gente que tinha que botar um profissional, aí realmente houve um problemazinho com o Elvis, que estava começando, né, jogando muito bem, aí passaram a dizer que eu colocava ele porque era filho, e eu achei, para não prejudicar ele, eu achei melhor sair e que o Picuí continuou, perdeu uma final dentro de casa aqui, que eu achei um absurdo. Pronto, um jogo daquele, é por isso que você dizia que eu era polêmico, mas eu tenho certeza que se eu tivesse na época, junto com você, com o Ayrton Barbosa, com o Reginaldo, a gente não tinha perdido aquele jogo. Porque eles vinham para aqui, já vinha para ganhar, mas vinha... Porque na semana você sabe que eu tinha ganhado aquele jogo tranquilo, você sabe disso. Podia até perder, mas acho muito difícil eu perder em casa. Isso é uma coisa que era dificilmente eu ser batido em Picuí. Lá fora não, que é diferente. Agora em Picuí, eu acho que eu só me lembro de 2 derrotas fora em Picuí. Agora com o time chegar lá de fora e dizer que vai ganhar em Picuí, então isso aí... Você sabe que o Atalaia na época veio jogar com o Internacional do Maranhão, o Atalaia na primeira divisão, nós ganhamos aqui 2-1 e lá foi 0-0, entendeu? Quando a gente chegou lá, quem entrou, os cabas queriam apostar aquele negócio, não, eu não sei apostar, sei botar um time do campo e não vou perder para vocês aqui. E foi 0-0, entendeu? Ali foi, para mim, foi um dos grandes jogos da minha pessoa como técnico. Aí depois veio o Cruzeiro, veio o América, né? Mas para mim os 2 times que eu treinei, aliás, 3, que eu não consegui esquecer, o Internacional do Maranhão, o Cruzeiro do Bacenecista, né, que só era veterano na época, era o Clautão e Gabriel, o Beto, né, e os novatos que tinha no meio, né, e sem esquecer do grande Olaria, né, que o Olaria, você sabe, para mim foi o de time amador, do Campeonato Municipal de Picuí, para mim foi o melhor de todos os tempos, o Olaria. O Picuí Clube não, é uma história que era para continuar, infelizmente, por problemas políticos, né, e extracampo não continuou. Eu acho que Picuí perdeu muito nisso. Isso aí é a opinião minha, né? Você viveu, essa foi a primeira experiência que você viveu num time profissional, foi com o Picuí Clube? Foi. Antes não havia não, só né, trabalhando aqui, né? Quando o Zinho na época não podia contratar um treinador profissional, me deu a oportunidade. E eu deixei o time, dizer assim, classificado, né? Simplesmente, né? Não souberam escalar o time, né? O nome, né? Sendo que era profissional. Mas você jogar uma coisa, você saber mexer com futebol é outra coisa. Isso aí você
mexeu muito, lutou muito comigo. Nós fizemos campeonato, né? Além de ser treinador, nós fizemos alguns campeonatos juntos. Fui ato, aliás, o melhor ato da região todos os tempos. E depois você vai falar a respeito desse assunto aí. Contar uma história que aconteceu. Eu conheço outro melhor. Né? Porque dentro de casa todo mundo, né? Tinha uns atos de Picuí, eu não vou citar nome, que apitava bem, realmente tinha um nome. Agora quando ia apitar fora era diferente. Jogando não era bom porque era bom em tudo, e você sabe muito bem disso, né? Me fala aí a diferença do AD picuiense para o Picuí Clube. Você viveu muito o Picuí Clube, participou inclusive treinador, foi treinador. Já na AD picuiense você foi mais na arquibancada. Qual a diferença você viu nesses dois times profissionais do Picuí? Não, o Picuí Clube, você sabe que o nome de Zinho, ainda em Picuí não, na região, um nome grande. Na vez que Zinho falava em colocar um time na segunda divisão, aparecia 5, 6 times, né? Entendeu? Não tinha mais nome o Picuí Clube. O AD, infelizmente, não tinha diretoria, não tinha treinador. Eu acho, na minha opinião, a desorganização total. Entendeu? Não é obrigado a você, nem Janderrier, a aceitar a minha opinião, mas era o que eu via, falta não tinha, naquela época a gente formou um time, você sabe muito bem, de um dia para a noite a gente formou um time, eu cheguei Zinho, conversando com o Zinho, e você conheceu, o bom é que você conheceu, Tom Ega, para mim, foi o melhor meio esquerdo do Rio Grande do Norte, melhor do que Souza, que jogou no Flamengo e no São Paulo, a verdade é isso. E tinha o Quiondes aqui, o menino pela lavrada, super lateral. E eu queria trazer para o Picuí Clube, e Zinho não concordou, ele era o presidente da equipe. Só que depois ele jogando, chegou a jogar contra esses jogadores, e disse, realmente, Giovanni, eu perdi mais uma, porque o que você queria era bom para o Picuí Clube. Para mim, eu fiquei satisfeito com isso, entendeu? Eu saí, não fiz um ótimo trabalho, mas fiz um bom trabalho. Mas os dois times foram importantes no futebol do Picuí? Não, eu acho que, na minha opinião, eu acho que o Picuí Clube foi importante demais. Eu acho que o AD nem começou nem terminou. O AD é uma opinião que eu tenho, porque se falava muito que Zinho queria resolver as coisas só, houve até um desentendimento por falta de cabeça do Zinho, por falta de cabeça de Zinho, que jogou você, jogou o Reginaldo David Barbosa, e com isso o Picuí Clube saiu perdendo. Já o AD não tem diretoria, não tinha presidente, não tinha treinador. Aí, isso aí, pelo menos eu acho que é uma desorganização total. Isso aí é a opinião minha, não sei a sua, que é obrigado a você concordar. O Cruzeiro, por que o Cruzeiro nunca foi um time profissional? Porque é o seguinte, eu acho que o problema eu não queria nem falar nisso, mas já que você tocou no assunto, o problema de time amador, time de nome como o Cruzeiro, como o Centenário e outros, o Grêmio do Norte Floresta, esses times têm que ter a ajuda da prefeitura. Se não tiver, não vai a lugar nenhum. Entendeu? Por que o Cruzeiro foi campeão? Aliás, bicampeão. Baixo Casusa, na época prefeito, deu toda a assistência ao Cruzeiro. O Cruzeiro foi campeão. Em sequência, o doutor Sebastião, na época era o prefeito, começou muito bem organizado, depois desorganizou tudo, mas começou muito bem organizado, e o Cruzeiro voltou a ser campeão. Depois o América, entendeu? Com a ajuda de prefeito. Sem a ajuda de prefeito, time não vai a lugar nenhum. É uma coisa que eu sinto muito, não sabe? Eu não sei qual é o pensamento desses prefeitos, que não quer ajudar o esporte. Eu acho que o esporte tem que começar dos 12, de 12, 14 e 18 anos, é aquela turma. E depois vem o time amador, que começa com essas turmas. Naquela época era muito bom. O pessoal treinava ali atrás do campo e aparecia muito jovem, e queria jogar, queria treinar no campo. Tinha dia que tinha 50, 60 pessoas. Era bom demais aquilo, fazer o esporte. Os prefeitos ajudavam. Não vamos botar a política no meio aqui, vamos botar a pessoa. Você sabe que o Balduino foi um cara bom demais para o esporte. Ele ajudou muito o esporte. O esporte tira a pessoa da droga, tira a pessoa de outras coisas. O que eu não vejo na visão desses prefeitos é mandar no povo atrás de Bolsa Família, que é um negócio que o governo federal manda, é outra coisa. Eu acho que ele devia se organizar mais e tentar ajudar muito. Porque hoje em dia o que eu vejo na Alpiste, é o que eu vejo por fora, graças a Deus não passei por esse problema, e que Deus continue assim. Nem sei que você também, nem eu já deve ir. Mas a mãe de família que tem um filho drogado em casa, o pai não sofre não, o pai vai tomar uma cerveja, vai dando a mãe sofre, fica lá esperando, o tempo todo sofrendo, se acabando. Eu acho que as prefeituras têm culpa, isso aí é a opinião minha. Porque falta o quê? Não tem sua equipe, não tem equipe de esporte, não tem assistente social, que ele devia preparar. Eu tenho certeza que diminuía.
entendeu? Mas isso aí eu não posso me meter. De política, eu não me meto muito não. O povo é quem me procura para ter aquela polêmica, como você mesmo disse, mas eu não entendo não de política. Política eu estou longe. Eu sei que de esporte, o tempo que eu fiz, eu me sinto bem. Eu me sinto bem de falar em esporte, porque eu acho que eu fiz mais positivo do que negativo. Estamos conversando com o Giovanni. Nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente conversa com ele sobre o futebol atual de Picuí.